Na luta contra a Covid-19, o estado de São Paulo divulgou o calendário completo de vacinação de adultos. Para entendermos como está a situação da pandemia nos municípios paulistas, nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Manhã com o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Tudo bem, secretário? Bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, Vitor. Bom dia, Adriano, e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Ô, secretário, a gente tem noticiado aqui, até ao longo da edição de hoje aqui do Jornal da Manhã, aumento de casos em algumas cidades do estado de São Paulo, aumento da ocupação de leitos de UTI nos hospitais. Diante disso, é estudada um endurecimento, mais uma vez, das regras da quarentena, um aumento das medidas restritivas aqui no estado, secretário? Nós temos dentro do Plano São Paulo, nós mantivemos ainda essa fase de transição que vem se mantendo de forma estendida, exatamente porque os índices ainda se mostravam elevados. Mas todos os municípios têm absoluta autonomia de realizarem restrições ainda maiores localmente, entendendo as suas necessidades. Diogo Schelp, conosco também, faz a próxima pergunta. Por favor, Diogo. Secretário, bom dia. Secretário, o governador João Dória reclamou, criticou o governo por não distribuir a vacina da Pfizer que chegou essa semana, as doses da vacina da Pfizer chegaram essa semana. Inclusive, entrou ali numa discussão com o ministro Marcelo Queiroga nas redes sociais, a ponto do Marcelo Queiroga dizer que o governador estava procurando palanque, O governo do estado entrou em contato, procurou se informar junto ao Ministério da Saúde por que a razão desse atraso da entrega das vacinas da Pfizer? A questão que São Paulo entende que nós não podemos esperar para vacinar. Se essas vacinas chegaram já na noite da quarta-feira, na quinta nós tínhamos toda a estrutura pronta para já distribuir para todos os municípios do estado. E a nossa frustração foi que, frente a um feriado, não houve distribuição do Ministério para os centros de distribuição, inclusive São Paulo, aguardando, portanto, o próximo dia, que seria hoje, sexta-feira, o dia útil. Então, nós não podemos, de forma alguma, aceitar esse tipo de posição. Nós temos que ter vacinas, e vacinas, para terem o seu efeito, a sua função, tem que estar aplicado no braço dos brasileiros. São Paulo não foi diferente, e por isso a indignação do governador João Dória de uma forma extremamente correta e assertiva. Mas secretário, Perdão. Diogo, desculpa, por favor. Adriana, Imagina. Desculpa, é que a explicação do ministro é de que era uma questão do sistema tripartite do SUS. Quer dizer, eu gostaria de saber qual é a explicação e por que essa explicação do Ministério da Saúde não é satisfatória para o governo do estado. Todas as vezes que nós falamos tripartite, nós estamos falando de uma ação conjunta para o SUS, inclusive aí o PNI, que está integrado ao Sistema Único de Saúde, que é a integração entre o sistema federativo, o governo estadual e os municípios. Dentro do PNI, se o governo estadual não recebe vacinas, ele não tem como distribuir para os municípios. Portanto, o fundamento da tripartite já não consegue se manter consolidada nesse tipo de ação. É isso que nós precisamos, uma ação conjunta. Chegou a vacina, ela chega, ela é distribuída de forma imediata para os estados têm a competência e o dever de distribuírem para os municípios. Doutor Jean, qual o grau de preocupação da Secretaria com relação à mucormicose, ao fungo negro? O que já se sabe sobre os casos da doença aqui em São Paulo, sobre a própria doença? A mucormicose já é uma doença fúngica causada por um fungo da família dos mucorales, que são fungos que são pouco prevalentes, felizmente, no nosso país, diferente de alguns países da África e Ásia, inclusive aí a própria Índia. Dessa forma, são fungos que tendem a um aparecimento, principalmente em situações específicas de queda da imunidade, seja por tratamentos por quimioterapia para câncer, sejam tratamentos com o corticoide, e nós sabemos que o Covid exige a diminuição da inflamação com o uso do corticoide. Dessa maneira, algumas pessoas, infelizmente, acabam desenvolvendo uma doença fúngica que é extremamente grave, tem um tratamento, mas ela tem um nível de mortalidade, um grau de mortalidade que paira entre 50% a 60%
a despeito de todas as medidas instituídas. Mas entenda que no Brasil, felizmente, ele ainda é algo incomum, infrequente, tanto é que de tantos casos que nós tivemos apenas 2 casos diagnosticados no nosso meio. Agora, a doença, ela teria ligação com a Covid-19? Há como se proteger dela? Na verdade, ela está relacionada ao tratamento que baixa a imunidade, exatamente ao corticoide. Então, algumas situações, especialmente com a queda da imunidade, pode propiciar o aparecimento da doença, que é uma doença transmitida em algumas situações em específico. Agora, secretário, muitos têm falado sobre o que seria a terceira onda da Covid-19. Qual a projeção do senhor e do governo de São Paulo, do centro de contingência que acompanha as ações contra o coronavírus? A expectativa é de que os casos subam nas próximas semanas, desçam, fiquem num patamar estável. E qual a ocupação das UTIs nesse momento? Qual a situação de momento da rede hospitalar, secretário? Nós não falamos em terceira onda, nós estamos ainda na segunda onda. Nós mantivemos patamares elevados, por isso a segurança e a orientação muito cautelosa do próprio governador João Dória em dizer assim, calma, vamos manter uma fase de transição baseada nesses índices. Não podemos progredir ainda. Temos que ver as ocupações em leitos de unidade de terapia intensiva, temos que garantir assistência à vida à nossa população. Então, dessa maneira, ainda estamos na segunda onda, mas nas próximas semanas nós vamos começar a avaliar um efeito das vacinas. E é muito interessante porque a gente já está vendo um efeito importante das vacinas no que tange a diminuição de algumas faixas etárias que já completaram as doses de vacinas, especialmente idosos. Então, nós já completamos aqueles que evoluem de uma forma mais grave e forma fatal, que são os idosos. Estamos, na próxima semana, já iniciando o último grupo das comorbidades, a partir agora da segunda-feira, são os pacientes de 18 até 29 anos que têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, problemas no seu pulmão, que são aquelas que também desenvolvem formas graves e podem morrer em decorrência ao próprio Covid. Ou seja, nós estamos progredindo na nossa vacinação, protegendo os mais vulneráveis e, ao mesmo tempo que fazemos isso, o governo do Estado de São Paulo está instituindo, já começaremos nos próximos dias, mais de 1 milhão de testes de antígeno que serão distribuídos para todo o Estado. Esses testes vão permitir, de uma forma muito rápida, em 15 minutos, que nós estejamos identificando aquelas pessoas com sintomas muito leves, nariz entupido, dor de garganta, e o teste sai em 15 minutos, ele é muito eficiente e eficaz, em 98%, dando a sensibilidade e especificidade para a testagem. E aí, se positivo, ele fica em isolamento e nós rastreamos todos aqueles que estiverem no seu entorno, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar, seja no seu ambiente social, e dessa forma nós estaremos convivendo com a pandemia até todos estarem imunizados, mas de uma forma muito mais protegida, identificando de uma forma rápida, precoce, os casos sintomáticos leves. E só completando, secretário, as UTIs, qual a ocupação, a situação de momento? As UTIs, nós temos hoje, na Grande São Paulo, 79% de ocupação, temos no estado de São Paulo 81%, e o número de pacientes internados nos leitos de unidade de terapia intensiva são 11 mil. Nós temos que lembrar que lá no dia 1º de abril, nós tínhamos, só para se ter uma ideia, 93% de taxa de ocupação no estado e no município, com mais de 13.150 pessoas internadas nas UTIs. Portanto, é uma condição bem mais confortável, mas com um nível ainda elevado, merecedor de atenção. Diogo Schelp, mais uma pergunta. Secretário, em relação à vacinação, o governador João Dória prometeu vacinar todos os adultos, né, até final de outubro. Eu queria saber o seguinte, com a possibilidade de que cheguem mais lotes, né, conforme vai se aproximando aí o segundo semestre, é possível uma antecipação dessas datas ou, enfim, isso já está no limite do que o governo imagina?
Diogo, o governo do estado de São Paulo tem muita responsabilidade em trazer as informações, mesmo estimativas de data, porque ele cria uma expectativa. Então, dessa forma, nós atuamos na formação dessas testagens pelo Programa Estadual de Imunização, aqui o PEI, que todas as semanas nós nos reunimos às quintas-feiras, inclusive na presença do próprio governador João Dória, e de forma milimétrica definimos quais são os grupos que receberão as vacinas. É óbvio que se nós tivermos mais vacinas, esse calendário tende a ser antecipado. Lembrando que, além de todas as vacinas, o governador João Dória, já em fevereiro, em 2 de fevereiro, determinou que nós fizéssemos a solicitação de uma carta de intenção ao Butantan com mais 30 milhões de doses de vacinas. Então, adicionais a todas as vacinas que nós já teremos, o estado de São Paulo terá, já no final de setembro, mais 30 milhões de doses de vacina que serão dadas aos brasileiros de São Paulo. E, doutor Jean, em São Paulo as pessoas estão voltando para tomar a segunda dose da vacina? Qual a importância desse complemento da imunização e por que será que muita gente não retorna para completar direitinho a imunização? Pois é, a primeira é a falsa ideia de que já tomei uma vacina, já estou livre. Isso, infelizmente, tem acontecido com outras vacinas que precisam 2 ou 3 doses. As pessoas acabam não retornando para a segunda dose e é importante que isso aconteça. Nós temos hoje no país, no estado de São Paulo, 403.300 pessoas que não tomaram essa segunda dose. Tanto é que o próprio governador determinou a realização de um dia específico, que será amanhã, no dia 5, dia D, para que todas as pessoas que não tomaram a vacina no seu tempo, idosos, pessoas com comorbidades que tenham deixado isso no seu calendário, que o façam amanhã, assim como essas 403 mil pessoas que deixaram de tomar essa segunda dose. Lembrando que, para estar devidamente imunizado, as 2 doses precisam ser consagradas. Agora, secretário, a gente já está quase estourando o nosso tempo. Rapidamente, queria que o senhor nos falasse sobre a cepa indiana. Qual o grau de preocupação do estado de São Paulo em relação a essa variante do coronavírus? Será possível evitar, de fato, que a cepa indiana chegue aqui a São Paulo, secretário? Nós temos feito já todas as medidas estratégicas de bloqueio junto, tanto com os municípios de Campinas, Santos e Guarulhos, que são exatamente as portas de entrada de portos e aeroportos, assim como a Grande São Paulo, que recebe, além desses viajantes eventualmente em trânsito, também aqueles que vêm da região do Maranhão. Então, estamos bastante atentos com barreiras sanitárias que estão sendo feitas, especialmente em alguns locais, nos portos e, inclusive, aeroportos e rodoviárias, no sentido de identificar sintomáticos leves e impedir que eles circulem de forma comum com outras pessoas. Perfeito. Quero agradecer aqui mais uma vez ao secretário Jean Gorenstein, secretário estadual da Saúde de São Paulo, conosco aqui nesta sexta-feira no Jornal da Manhã. Obrigado pela entrevista, secretário. Bom dia. Bom dia, Vitor, Adriana e a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.